Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto de direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala é de segunda a sexta-feira, formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem selo de qualidade ATECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, também transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog é gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado Fausto Longo. Prazer tê-lo aqui, deputado. Bom, o prazer sempre é nosso, né, de estar de volta aqui no programa Gente que Fala. Zancopé é sempre uma pessoa atenta àquilo que acontece na política mundial e principalmente na política brasileira. É um privilégio estar aqui entre tantos amigos aqui super competentes, cada um em sua área. O deputado Fausto Longo, quando eu anuncio o deputado, ele é do Congresso na Itália. É um brasileiro que foi eleito para a Itália, né, para atuar. Isso. Como é que o senhor faz quando está aqui agora? Na Itália, por exemplo, quando está aqui, paga multa lá. Né? Ah, você sabe que o deputado, quando não está presente na sessão, você paga, por atraso de 5 minutos, você paga 100 euros. E pela falta na votação, você paga 300 euros. Quando você está em missão, ou seja, em missão é autorizado pela presidência da Câmara para exercer a sua função junto à comunidade pela qual você foi eleito, então aí é perdoado, vamos dizer, a falta de 2 dias por mês. Então, mas você veja que a gente tem que... Eu represento 10 países, não é um brasileiro, é, na verdade, um italiano... Mas eu tenho que dizer que o senhor é um brasileiro da Itália. Que representa... Tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Então, o fato de estar presente junto à comunidade italiana em 10 países acaba roubando um pouquinho o tempo da gente de permanência em plenário. O senhor foi eleito deputado agora, cumpriu o mandato de senador. Cumpriu o mandato de senador de 5 anos e agora deputado até 2023. E quantas missões o senhor realizou aqui na América Latina e América do Sul? América do São Sul. 10 países. Como senador? Como senador foram 431 localidades visitadas em 5 anos. Foi realmente Pode dizer que eu conheço um senador que trabalha? Foram 38 viagens, São Paulo, Roma, São Paulo, por ano. 38 viagens por ano. Professor César Calegari, prazer pelo aqui. Um grande prazer também estar aqui com a bancada. E cumprimentar aqui o Fausto, né, pela eleição dele, Fausto Longo, que já tinha exercido um papel e um mandato importante como senador, né, senador representando essas comunidades, mas, como você disse, Zancopé, nós queremos que ele seja o representante do Brasil. E eu vejo que ele tem agora uma missão de redobrada importância nesse instante, né, sobretudo em relação aos países da América Latina, em que se corre um risco muito grande em relação à fragilização da própria democracia. Né? Não apenas no Brasil, né, mas em outros países também, vai tomando vulto um conjunto de iniciativas, inclusive de governos eleitos, que são restritivas à liberdade de manifestação, de expressão, uma subordinação, no meu modo de entender, absolutamente irracional a apenas um polo, né, do desenvolvimento mundial, que são os Estados Unidos, quando nós temos que ter uma visão multilateral. Então, eu acho que a presença de um representante parlamentar, né, de um país que tem tradição democrática, embora com interrupções, mas que é um país democrático, como é a Itália, que participa da comunidade europeia, com seus valores democráticos, tem agora um papel muito grande para tentar costurar, né, uma frente pela democracia na América do Sul. Também está conosco o engenheiro Dante Galvanese Amato Filho. Prazer, doutor Dante. O prazer é todo meu de estar aqui presente, para mim, pela primeira vez. Como foi dito, eu sou um engenheiro, mas eu tive o prazer hoje de conhecer o italiano, Fausto Longo,
Eu também sou descendente de italiano. E eu, por uma coincidência, estudei no Colégio Dante Alighieri, tenho a cidadania italiana e votei nele. Que maravilha. Que aumenta a minha responsabilidade. E votei nele, inclusive meu irmão está aqui comigo, o Fábio também, Amato, ele também, o dentista, ele também votou nele. Então, a gente olhou para mim assim e falei, ficou pior a minha situação. Eu tenho um compromisso com vocês. Agora, e eu não o conhecia. Sim. E realmente, como o professor comentou, e eu fico muito feliz de estar aqui como representante do Rotary, que é uma... eu tenho minha profissão, meu trabalho, e a gente faz o Rotary através da nossa boa vontade. Então, eu sou o governador representa os 54 clubes de Rotary que a gente tem dentro da cidade de São Paulo e fora da cidade de São Paulo, para cada comunidade. Deputado Fausto Longo, o senhor mora aqui em São Paulo, lógico que... Se tem residência aqui, quer dizer, mora aqui. Tem residência aqui. Residência aqui e em São Paulo. E praticamente 20 dias 23 dias por mês em Roma. Quantas viagens o senhor falou que fez? Em média de 30 a 38 viagens por ano. Chato. Roma, São Paulo, São Paulo. No caso dele é chato, você vai trabalhar. Você volta. trabalha. Olha, como, eu passei... reforçando aquilo que disse o César Calegari, a gente faz isso, logicamente, encarando como trabalho, com a seriedade do trabalho, mas faz com prazer, porque essa possibilidade de trazer as informações daquilo que acontece politicamente fora do Brasil e qual é a visão que se tem do Brasil lá fora, e ao mesmo tempo, em 10 países da América do Sul, dá para a gente uma visão sobre o que está acontecendo no mundo em relação a valores institucionais, que eu acho que é muito importante. Então, a gente faz isso com alegria. Eu perguntei se o senhor mora aqui em São Paulo, né, deputado Fausto Longo, porque o professor Calegari, eu sei que mora aqui, o doutor Dante também mora em São Paulo. A região, a capital, a grande São Paulo, fortemente castigada pelas chuvas neste final de semana. Choveu aqui, eu nem sei, esses números são tão voláteis, que nem me arrisco a dizer choveu, nem quantos... Fluidos, né? Então, surgiu, fluidos é o termo correto, professor, obrigado. Porque eu não me atrevo a dizer choveu tantos milímetros aqui e ali, mas o que me surpreende é que o governador João Dória pediu que a população paulista não saia de casa após o trabalho, a não ser que seja estritamente necessário. Realmente o povo incomoda. Professor Calegari. As pessoas, acho que, atualmente na política brasileira, deviam pensar um pouco mais, se basear mais em dados. Uma boa recomendação do governador. Que não sair de casa. Você sabe, né, Zé Copé, que eu, entre as minhas atividades, eu sou um velejador, eu sou muito ligado com a questão de clima e tal. Né? Então, quando ele deu a notícia ontem, aliás, essa recomendação para que as pessoas não saíssem de casa, prevendo uma chuva intensa ainda ontem, praticamente todos os sites e aplicativos relacionados a tempo mostravam chuva mínima em São Paulo. E não iria chover. Né? Então, você está um pouco mais informado. E outra, tem que ver com um pouco mais de responsabilidade. As pessoas, infelizmente, aqui na cidade de São Paulo, poucas são aquelas que durante a semana saem de casa apenas por diversão. Né? A maior parte sai porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, e, portanto, não existe essa opção de não sair de casa. O que precisa ter... É uma recomendação muito interessante, não é? Não é uma... Pois não, deputado. Não, eu fico... O senhor da Itália não saia de casa. Eu fico um pouco surpreso, talvez sim, talvez não, mas é que o João Dória, com o nível de informação, de possibilidades que o governador tem acesso, inclusive Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, é o baluarte na área geotécnica, que entende, que está extremamente capacitado para orientar qual é o problema. Quer dizer, isso é uma ferramenta que está à disposição do governador. Quer dizer, antes, aquilo que o César colocou, quer dizer, antes de dar uma informação dessa, fazer um pedido dessa natureza, você tem que realmente utilizar o acervo técnico que o Estado tem para poder tomar decisões corretas, né, e orientação correta. Pelo menos é o que eu imagino. O que não falta para o Estado de São Paulo é competência técnica nesse setor, principalmente.
que diga o professor geotécnico lá na área de geotecnia do IPT, o professor Álvaro Rodrigues dos Santos. Eu vou dar minha opinião, talvez um pouco como técnica na parte de engenharia. O problema do Dória, eu acho que ele fez um comentário rápido e pensou, bom, fique em casa. Mas o problema começou há muitos anos atrás, quando nós tapamos os rios Tamanduateí, o Vale do Anhangabaú, todas as vias hoje de acesso, 9 de julho, todas as grandes avenidas que foram usadas de uma forma errada, você fez com que o terreno absorvesse mais essa água da chuva. São Paulo sempre choveu. São Paulo, se você pega no início do século, sempre foi assim. Os índios, eles já colocavam as cabanas, e aonde começou, os jesuítas, na parte alta. Sempre houve. Se eu não me engano, o pátio do colégio? O pátio do colégio. Chamava, Piratininga significava rio seco. E o rio seco tinha os peixes. Então, rio seco, e os peixes morriam, porque na hora da chuva, que é essa época de março, você alagava. E depois ele voltava de novo. E é uma história interessante, né? Que depois aqueles peixes morriam e vinham as formigas. E as formigas eram comidas pelo tamanduá. Por isso que era o Tamanduateí. Não sei se vocês sabiam disso. E o que acontece? São Paulo inteira foi fechada com concreto. Inclusive, na época dos próprios prefeitos antigos, que é o projeto, inclusive, você que conhece bem a Europa, você tem Moscou, em Roma, você tem outras cidades onde você faz aquela pera onde ele queria ser feito, que era o Prestes Maia. Só que deixou um detalhe. O problema do automóvel, que veio na época com Juscelino, enfim, com todo mundo, venderam o carro, e hoje nós não temos. O problema de São Paulo é acabar com o automóvel. Esse plano diretor que aí existe é do Prestes Maia. Então, as ele marginais... ele esqueceu da parte... Ele deixou e pulou uma etapa. Ele tirou a ferrovia, que as outras cidades do mundo inteiro têm. Então, nós não temos isso. O metrô começou em 74, se vocês lembram disso. Então, o que acontece? Nós estamos quebrando uma cidade onde as outras já tinham vindo. Então, o problema não é... O Dória, na opinião, e todos os governantes, talvez nem saibam disso. É que a gente estuda isso na história, como engenharia, para você ver. O problema foi do Prestes Maia. Foi um grande... E foi vindo aquele programa todo. E hoje nós estamos sofrendo com isso. O pessoal tira da gaveta os projetos do Prestes Maia. Isso aí. E executam o rodo, como é que é? Não, ali eu sou engenheiro mecânico, não sou civil, não. Não, mas o centro expandido é o rodoanel do Prestes Então, Maia. só que o rodoanel pela rodovia. E ninguém mexe com a ferrovia. E a ferrovia que é o grande... Desculpe. A ferrovia é a saída nossa. Porque hoje está todo mundo no metrô. Vim de metrô para cá agora. Realmente, nessa hora, a gente achava que era pouco e tem bastante gente. E cada vez não está mais. Não, o que eu acho interessante é que, eu tenho que falar também com o arquiteto, né? A cidade de São Paulo é a cidade que a gente estuda. Não, e proteger um pouquinho o Francisco Prestes Maia, que, afinal das contas, é nascido em Amparo, na minha terra natal. Então, eu tenho que defender o Francisco. A verdade é que o Francisco Prestes Maia ele teve uma visão da cidade de São Paulo extremamente avançada. Tá certo? Se a política dele tivesse sido seguida à risca, no sentido daquele momento, da década de 50, você tem que entender o que era a tecnologia disponível. Então, ninguém imaginava São Paulo como ela é hoje, tá certo? O que me impressiona na sequência de governadores e na sequência de prefeitos das cidades da região metropolitana é que se perpetua o vício de se permitir vamos dizer assim, a impermeabilização do solo, ainda hoje, na aprovação de loteamentos, aprovação de novas ruas, quer dizer, ainda hoje continua-se fazendo aplicando o mesmo conceito técnico errado, que é, na verdade, para beneficiar grupos imobiliários, cujo objetivo é transformar um lote em 5, 6 vezes o seu valor, 10 vezes, 20 vezes o seu valor. Então, o que precisa mudar é é a forma de ver a cidade. Uma coisa que é interessante na Itália, se você me permite um pouquinho mais de tempo, é que o cidadão italiano, o cara que mora na cidade, ele entende a cidade como o condomínio dele. Inclusive, o imposto que ele paga, ele entende como é o condomínio. E quando ele elege um prefeito, é como se ele estivesse elegendo um síndico. O síndico administra o que é dos outros, não é como se a cidade fosse dele. No Brasil, ao receber o voto,
Um prefeito acha que se transformou em dono da cidade. Um governador, o presidente da República, acha que o país, a nação, o Estado, é seu território, que ele faz dele o que ele bem entende. Não é assim na Itália. Na Itália, cada cidadão tem plena consciência que o seu imposto é o condomínio que ele paga. E o síndico não faz nada que vá contra a assembleia do condomínio. Então, você pega, por exemplo, uma cidade, você joga um papel no chão, o cidadão da cidade fala, olha, você não tem problema nenhum, você está jogando papel no chão, só que alguém vai ter que pegar esse papel e colocar na lixeira. Esse alguém, eu vou ter que pagar com o meu condomínio. Como você é um visitante, evite colocar nas minhas costas um custo a mais. Tem a latinha de lixo que nós pagamos para colocar ali, ó. Entendeu? E chama atenção. Quer dizer, cada cidadão cuida daquilo que é seu. Dono cuida. E é assim cada cidadão se sente na Itália, dono do seu território. Professor Calegari, essa é a educação que o senhor sonha. Mas é isso aí. Aliás, a gente tem que começar cedo, na escola, né, com exemplos, fortalecendo fortalecendo todo o sistema educacional, e as crianças devem aprender isso desde sempre. O problema, como o Fausto acabou de dizer, é que a prática política no Brasil distorce isso completamente, né? Nós temos aí uma tradição autoritária, né, de chefes, de donos, né, e que não respeitam e falam. Agora, eu acho que a população precisa cobrar mais, e o que eu lamento é que a gente vai vendo essas crises acontecer, e chuva e tudo mais, e do poder público constituído, a gente não vê um projeto de desenvolvimento, ou para cidades, ou para o país, né? Eu estava lembrando agora uma entrevista que o Paulo Guedes, ministro da Economia, nesse último domingo ao jornal do Estado de São Paulo. Não há uma única linha a respeito de um projeto de desenvolvimento para o país. Nada, né? Não se fala nada a respeito de transporte de massa, não se fala nada a respeito de estradas, não se fala nada em relação à energia, não se fala nada em relação a um desenvolvimento sustentável, absolutamente nada. Evidentemente que, ao não dizer nada a respeito de desenvolvimento e projeto estratégico, o mercado festeja, né? Porque o que é o mercado? Quando a gente fala assim, olha, o mercado aprova, sobe a bolsa e tudo mais, na maior dos casos, isso que se chama mercado, são empresas de consultoria que apostam contra o Brasil e que apostam pelo lucro, né? E nem sempre o lucro de uma empresa significa o interesse do conjunto da sociedade. Então, quando um cara como esse Paulo Guedes, né, é festejado pelo mercado, a gente tem que ficar preocupado, né? Porque na esteira do que ele falou, vai água abaixo a já precária educação brasileira, a saúde, tudo aquilo que nós conquistamos a duras custas no país e que nem são suficientes hoje, pela proposta dele, como como querendo ser um dono do Brasil, né? Um dos sócios. Pelo menos um sócio prioritário, vamos dizer assim. Ameaça a integridade e pode condenar o Brasil a uma irrelevância, a mais miséria, a mais violência. Ele não falou nada. O que ele falou na entrevista? Ele fala o seguinte, que agora, fora a questão da Previdência, né, o grande pacote dele é o que ele chama de pacote do Pacto Federativo, que tem uma tradução: a desvinculação total de todas as verbas orçamentárias. Veja, por exemplo, pela Constituição brasileira, depois de muita luta, a educação brasileira tem 25% dos impostos que os municípios têm, que os governos estaduais, e 18% da União. Isso vem desde o Império, né? Porque alguns já notaram que, se você depender das vontades, né, de governantes de plantão, certos programas e políticas que são de longo prazo, de interesse estratégico de um país, de todo um povo, como é o caso da educação, pode ficar comprometido. Então, desde lá do Império, se criou aqui no Brasil uma coisa chamada imposto literário. Eles colocavam lá uma taxa sobre cada barril de aguardente e de cada arroba de boi abatido em açougue. Isso veio, está na Constituição de 88. Portanto, hoje é uma obrigação dos prefeitos, governadores e tudo mais, aplicarem na educação, que é muito pouco ainda, precisa aplicar muito mais, e aplicar também na saúde. O Paulo Guedes propõe nesse pacto federativo, que, aliás, é um pacto federativo pela educação e pela saúde, e alguns outros programas sociais, o fim dessas vinculações. E ele diz o seguinte, olha, eu vou colocar... Por que eu acho que o Congresso vai aprovar? Porque os deputados brasileiros, né, vão poder tomar decisão não só sobre 15 milhões de reais, que são as emendas
que eles têm hoje como benesses ali, cada um tem 15 milhões de reais, mas de 1,5 trilhão. Agora, e a mesma coisa acontecer nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Zancopé, você que conhece bem o Brasil e nessa mesa aqui recebe muitos políticos de boa qualidade e muitos outros políticos também, né? Você acha que, na maior parte dos casos, o que um político de uma cidade vai preferir? Aplicar o dinheiro do orçamento em chafariz de praça pública e festa do peão, ou colocar na educação, na maioria das escolas, dos hospitais e dos médicos? Para onde que vai o dinheiro que está aí? Educação então, ninguém vê. Ninguém vê e outra. Então, eu acho que um dos maiores atentados contra o Brasil, o seu desenvolvimento e a sua perspectiva de alguma relevância no cenário internacional, vai ser cometido com a chamada PEC que o Paulo Guedes está querendo colocar. Então, isso é um absurdo. Fazer um comentário. Primeiro, voltando naquele assunto da chuva, que a gente esqueceu um detalhe. Nós mexemos nos nossos rios e esquecemos de avisar a natureza. Então, acontece que a água tem que ir para algum lugar. É isso que acontece. Aí eu não quero discordar do meu colega aqui, o Calegari, mas nós estamos aí há 60, 90 dias do governo. E a gente, como pela minha profissão e como arquiteto, a gente gosta de ver o resultado das coisas. Então, vamos aguardar. Eu acho que uma crítica, eu acho que é importante a gente analisar isso. Eu não sou político, não tenho essa visão, mas a gente vê o resultado. Nós temos aí há anos que se fala da educação, a nossa educação piorou muito. Se a Constituição estava certa ou estava errada, eu não sei dizer, e nem se analisar dessa forma. Porém, nós perdemos muito. Hoje, você vai contratar uma pessoa na minha empresa, você não encontra profissionais que conheçam e saibam o que a gente aprendeu na nossa época. Então, hoje nós estamos no início de um novo governo, nós temos que aguardar. Eu acho que essa é a visão, pelo menos minha. Se está errado, se está certo, eu não sei. A gente tem que ver o que vai acontecer depois. Na Itália tem mais uma vez eu vou falar da experiência internacional. Na Itália tem emenda parlamentar? Sim, não, é o seguinte, o mundo evolui. Mas não da forma que é aqui. Não, o mundo evolui. E a educação na Itália, não é de agora, desde sempre, é educação voltada para a cidadania. É formar cidadão, não é formar para o trabalho. O objetivo da educação não é formar para o trabalho. O formar para o trabalho é um complemento à atividade da educação. Um projeto de educação, você tem como objetivo formar um ser humano completo. Ou seja, olha, todos os seres humanos, são plenos de defeitos. Nós temos o defeito da inveja, dos ciúmes, da luxúria, da ganância. Nós cobiçamos a mulher do próximo, né? As mulheres cobiçam o marido da próxima. Enfim, essa é uma realidade da natureza humana. Os antigos filósofos gregos, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre, era evidente que eles diziam o seguinte: olha, você não vai mudar a natureza humana. Então, o que você precisa é cultivar uma coisa chamada virtude. O que é a virtude? A virtude é a tua capacidade de controlar seus defeitos para viver na polis, ou seja, viver em conjunto, viver junto. Viver junto significa viver na cidade. E para conviver na cidade, você precisa ter, então, uma educação política, quer dizer, vem de polis, de viver junto, um respeitando os limites de cada outro, tá certo? Para isso, você precisa ser educado para isso. Você precisa aprender a educar, ser condicionado a controlar os seus devaneios, né? Inclusive, esse governo, por exemplo, é pleno de devaneios. Eu sei que nós estamos há 60 dias, mas quem se propõe a chegar na presidência da República e a governar um país, devia estar no mínimo 5, 6 anos antes, está pensando qual é o projeto que ele tem em ação. Olha, eu vou citar aqui um nome só, Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Ele pensava o Brasil desde quando ele tinha 16, 17 anos. Tancredo Neves, a prole depois foi o melhor dele, presidente do Brasil. Porque não tomou posse. Entendeu? Então, você pensava, por exemplo, assim, a partir de Tancredo Neves, todos os projetos não eram da construção de um país, e sim da regulagem da economia. Olha, voltando à palavra condomínio, quando você quer construir, engenheiro, você quer construir alguma coisa, você tem um plano, um projeto, você tem a antevisão daquilo que você quer. E, concretamente, você tem quanto aquilo custa
qual é a dose de sacrifício para fazer aquilo e quanto vai custar para cada um que vai pagar a conta, que somos nós, a sociedade, que pagamos a conta. Não existe dinheiro que cai do céu. Então, nós precisamos educar as pessoas para que elas sejam responsáveis pela sua própria... Tem um plano, vamos dizer, tem um nível que se chama utópico, que é no plano ideológico, que é sonhar com uma sociedade perfeita. Mas nós temos um mundo real, que enquanto aquele sonho não chega, você vai galgando através de uma educação que vai demorar tempo, você precisa construir, sedimentar, vamos dizer assim, aquilo que é concreto, que é a questão da ocupação e uso do solo, é a questão de respeito à cidade, é a questão de um projeto de desenvolvimento que priorize o aproveitamento daquilo que é estratégico no país. Por exemplo, se eu chegar aqui hoje e perguntar assim, olha, a Apex vem aqui para o Brasil, dá um exemplo agora, está tendo aqui a Milão Design, né? a Semana de Design de Milão. E a Apex está levando, por exemplo, empresas brasileiras para mostrar aquilo que ela põe de produto. A Apex está caçando bons projetos para poder apresentar em Milão. Quer dizer, não era para você ter no estado de São Paulo, por exemplo, ou no Brasil, uma cesta chamada Brasil de Excelência, de 100 produtos, que a Apex, independente de ser festa ou não, divulgaria nas grandes feiras do mundo, mostrando qual é a competência que nós temos para competir, quer dizer, qual é a competência que nós temos com quais produtos. E a gente não faz isso, nem essa lição de casa simples, né? Professor Calegari, o senhor foi deputado por 2 mandatos, deputado estadual. Fui. O PSDB deverá comandar a Comissão de Educação da Câmara, pela qual tramitarão projetos chaves da agenda conservadora do governo Jair Bolsonaro. Escola Sem Partido, Educação Domiciliar. A presidência com Pedro Cunha Lima, da Paraíba, que é contra a Escola Sem Partido. O projeto já tem alguém que vai oferecer uma oposição. O ano passado, essa proposta da lei da mordaça, né? Uma espécie de lei de caça aos professores. O professor Calegari não excluiu os demais, por favor. Ele foi derrotado na Comissão de Educação, né, por grande mobilização. Então, no ano passado, e a expectativa era que, agora com a ascensão do governo Bolsonaro, esse assunto voltasse em pauta, porque ele quer, né? Quer dizer, quer escola sem partido, que é uma fantasia, achar que os professores brasileiros ensinam e partidarizam, né? Olha, se os professores brasileiros, são 2 milhões na educação básica, exercessem o papel que esses caras acham que eles exercem, jamais, né, um governo desse tipo teria sido eleito no Brasil. Jamais, né? Então, é uma fantasia. É uma fantasia que, entretanto, tem como finalidade, né, passar uma visão ultraconservadora em todas as escolas brasileiras. A partir do momento em que, na ideia de escola sem partido, se proíba, né, professores de tocarem em assuntos sensíveis, como democracia, como política, como a questão ambiental e tudo mais, que são as questões da vida, né? Na realidade, você está tentando criar e rebaixar o papel da educação naquilo que o Fausto estava dizendo, uma educação que visa a formação de um cidadão completo para o Brasil e para o mundo. Agora, só para fazer um comentário, eu acho que a Comissão de Educação e o Congresso Nacional ele vai ter um papel muito importante diante dos ataques gigantes que estão sendo preparados, né? Enquanto o presidente da República enfim, distrai o país com as suas pataquadas, aquilo que a gente tem ouvido por aí, do outro lado da rua, né? Distrai, porque no fundo está distraindo, né? Porque as coisas mais complicadas contra os interesses soberanos do Brasil e da população brasileira estão sendo cozinhados e fervidos no caldeirão do outro lado da rua, principalmente no Ministério da Economia, né, que é o do Paulo Guedes. Ele vai apresentar para o Senado e para o Congresso Nacional a proposta, que acabamos de falar, de desvinculação completa dos recursos para a educação. E desvincular significa desobrigar prefeitos, governadores e o próprio governo federal de colocar pelo menos um mínimo dos recursos orçamentários na educação, que já são muito poucos no país. O Brasil gasta em educação per capita muito menos do que a maior parte dos países da América do Sul. O investimento para um jovem brasileiro, né, numa criança brasileira, hoje que chega em termos de $3.500 por aluno por ano, né,
Nos Estados Unidos chega a 12 mil dólares por aluno ano. No Japão chega a quase 20 mil dólares por aluno ano. Quer dizer, nós já temos pouco, né? E a proposta ultraliberal, né, que no fundo é liberdade para o descompromisso, que está sendo cozinhado do outro lado da rua, no Ministério da Economia, pode levar a aquilo que já é insuficiente, né? Nós sabemos que a nossa educação tem desafios enormes, mas um desmanche completo. Talvez isso seja de interesse de alguns grandes grupos econômicos que pretendem banir a escola como instituição, né? Acabar com a escola como local de convergência, de encontro, de experimentação, e transformar, na realidade, a educação em uma educação à distância, a educação pela máquina, separando e isolando ainda mais as crianças e jovens. Bom, tem muita gente que está nesse negócio, né? O negócio da educação como negócio, e nós somos daquele que entendemos que a educação é talvez o alicerce primeiro de um país. Depende de escolas, depende de professores, e isso está sob ameaça no nosso país. Eu espero que agora, com a eleição da nova composição da Comissão de Educação da Câmara, nós tenhamos ali não apenas um palco de debate, mas um palco de resistência contra essas tentativas de desmonte que estão sendo organizadas pelo governo Bolsonaro. Se educar, o povo aprende a votar, professor. Eu gostaria de fazer um comentário seguinte. Eu me sinto aqui em desvantagem. Eu estou no meio de deputados e ex-deputados, e eu, na verdade, nunca tive um cargo eletivo fora quando eu fui na minha querida Universidade Mackenzie, e eu fui Mas o senhor foi eleito presidente, governador do Rotary. Mas aí eu falo... É um cargo eletivo. Eletivo, é verdade. Talvez eu tenha esse caminho e eu não estou sabendo. E, olha, pela visão geral dominante do país, ter sido político ou ser político é uma desvantagem. Eu digo na minha... E ser eleito governador, uma entidade que preza como o Rotary, preza a educação e a ética como instrumento para a formação cidadã, é um privilégio. Então, eu vou dizer uma coisa que vem aqui, realmente, eu estou observando, conversando com vocês, é o seguinte: eu acredito, e que nós acreditamos, o seguinte: a formação do cidadão não é na escola só. A formação, para nós, é na família. A família, para nós, é a base de toda a formação. E eu acredito que, nesses últimos anos, foi passada a incumbência da criança, vamos dizer, da formação de uma criança, de um jovem, para a escola. E ela não faz isso sozinha. Olha, eu acho que é importante... Esse dado, só deixa eu terminar. Eu acredito que essa é a ponto. Porque o senhor comentou, o deputado Longo, que na Itália é a formação. Claro, eu acho que você tem o conceito técnico. Nós temos hoje numa idade em que o Brasil tinha... Eu vejo aí uma polêmica que foi criada em questão de hino nacional e tal. Eu cantava o hino nacional. Hino da bandeira, hoje na escola. E outra... Essa história do hino nacional faz parte daquele jogo de detalhe. Distração. Isso é para distrair o povo. Exato. E uma coisa que o Brasil, que a gente enxerga no futuro, que a gente faz isso muito no Rotary, que a gente procura sempre um mundo melhor. O que a gente gostaria? Eu não gostaria de ter colocado meus filhos nas escolas particulares. Eu não acredito. Se a gente paga um alto imposto, a gente queria ter um retorno, como o senhor comentou, em termos de condomínio, em termos como um síndico. Mas eu tive que gastar muito mais dinheiro para formar meus filhos, inclusive até na faculdade. Isso, por quê? Porque a gente não tinha, ou talvez, uma escola de qualidade para passar para eles. Mas, antigamente, era um orgulho você ter uma escola particular, que passou para a escola particular. Eu não tive esse privilégio, mas a minha esposa teve. Muita gente hoje, dentro do Rotary, são formados são todos profissionais, essa é a nossa parte. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que esse conjunto de coisas vem vindo já de muitos anos, né? E, infelizmente, vamos procurar esse mundo melhor. Olha, no mundo da década de 50, você imaginar, por exemplo, a família como ela, com a visão, vamos dizer, católica da família, era até possível você imaginar isso. No mundo moderno, o pai sai às 7 horas, 6 horas da manhã para trabalhar. A mãe sai às 6 ou 7 horas da manhã para trabalhar. Garantido que quase não voltam para casa para almoçar. Voltam 6 horas, 7 horas. Nas grandes capitais, as famílias que moram na periferia demoram 3, 4 horas para chegar no trabalho e mais 3, 4 horas para chegar de volta para sua casa.
nesse período, se a gente dependesse única e exclusivamente da ação da família, lógico que a educação tem um papel, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, está trabalhando, pagando imposto. Aliás, a população mais pobre é aquela que mais cumpre com o seu pagamento em relação a todos os custos da nação, tá certo? É onde pesa mais no orçamento, e eles cumprem. Não tem como mandar o filho para a escola privada, não tem como, quer dizer, a vida, e para 90% da população brasileira, a vida é bem diferente daquela que é a nossa, que nós podemos valorizar a família, ter um tempo. A maior parte do cidadão não convive nem com o pai, com a mãe, nem com os irmãos. Cada um, irmão com 11 anos está na esquina vendendo bala, entendeu? Para poder sobreviver. Essa é a realidade da maior parte da população. Então, você tem que ver quem você pensa. Você pensa na manutenção de privilégios, do status que já não é mais possível, ou você pensa em trazer a população de baixa renda numa condição de dignidade que permita que cada um deles possa construir, através do seu próprio mérito, a sua felicidade. E, para isso, ela precisa ter consciência cidadã, ela precisa saber votar, precisa escolher os seus representantes que vão, efetivamente, mudar a história do país, não a história de uma pessoa, né? Registro aqui, nós estamos em plena temporada de chuvas e a Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar queda de galhos quando venta forte, removendo árvores com risco de queda, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo, desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época de chuvas. Entope os bueiros, os ramais de drenagem, a água sobe para a rua mesmo e os alagamentos estão aí para comprovar isso. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. Lá você pode fazer descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte. Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Acompanhe aqui na Rádio Trianon, Educação em Dia 10. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. O zoológico, agora presente no Facebook e no Instagram, Associação Nacional de Aversão ao Diabetes. No Instagram, a Rádio Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da Rádio, Dr. Fábio Praz de Filho. Ele falou aqui, vai rápido, vou para cá, vou para lá. Eu não tenho muita paciência. Eu gosto disso. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. gentequefala.com.br. Conosco hoje o deputado italiano Fausto Longo, o professor César Calegari, o engenheiro Dante Galvanese Amato Filho, que é governador do Rotary Distrito 4.430. É 4.430, 4.610. O que os distritos vão realizar, doutor Dante? Olha, o Rotary é uma entidade internacional. Nós somos 1.200.000 rotarianos no mundo inteiro. E estamos praticamente trabalhando em mais de 200 países. Ele foi criado no início do século passado e nós temos aí um trabalho humanitário grande. E nós somos divididos em distritos, rapidamente. Nós temos um presidente que é de ordem internacional, que fica hoje, está nos Estados Unidos, mas pode ser no mundo inteiro. Foi da Itália, do Brasil também, nós já tivemos 2. Enfim, e dentro dessa comissão você tem os governadores, que são divididos em 535 distritos, mais ou menos, espalhados nesse país, como estou dizendo. Aqui no Brasil, nós somos em 37 distritos. Desses 37 distritos, está distribuído em todo o Brasil. O 4.610 é um distrito que pega a parte praticamente sul de São Paulo e vai até Registro, Imbu, aquela Itapecerica, Morumbi. E o 4.430 pega a cidade do centro de São Paulo
e ele vai até Poá, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Mogi, enfim. Nós temos uma captação que a gente chama de investimento à Fundação Rotária. A Fundação Rotária é a nossa braço forte, onde nós conseguimos, através de doações, fazer um aporte financeiro que possibilita a gente fazer projetos humanitários. Projetos esses de impacto, projetos grandes. Por exemplo, a gente consegue equipar uma UTI, a gente consegue fazer com que uma escola tenha todos os equipamentos necessários para que ela funcione melhor. A gente tem várias áreas de enfoque, onde a gente trabalha. Será que o Saving foi o rotariano mais famoso? Então, um dos programas, já que você comentou, em 85, os rotarianos queriam fazer alguma coisa muito grande pelo mundo e resolveram acabar com a poliomielite. Nós estamos conseguindo, já foi investido mais vários bilhões de dólares nessa área. E tudo isso conseguido com boa vontade das pessoas. E isso, inclusive, a gente tem aqui, que é o End Polio Now, que é justamente o nosso lema grande. E esses programas que a gente faz de arrecadações, que é esse que o meu distrito está fazendo, a gente nós temos 3 concerto, é isso? Então, nós fomos até a Sala São Paulo, que hoje é um ícone aqui da cidade de São Paulo, justamente. Conseguimos graciosamente, no dia 8 de abril, onde você vai ter uma orquestra sinfônica, apresentação da orquestra sinfônica. Nosso intuito é usar a nossa profissão, com o que nós temos de capacidade de trazer justamente, sem você gastar dinheiro, porque se você tiver que fazer uma programação igual uma parte comercial faz, nós somos iguais aos outros. Essa parte é assim. Fui lá como governador, pedi, nos deram. Fomos ao Grupo Pão de Açúcar, que também nos colocou à disposição a orquestra sinfônica que eles têm, que também utiliza os jovens de baixa renda, ensinam eles a corda e hoje eles são praticamente profissionais e vão fazer uma apresentação para nós lá. Nós vamos cobrar um valor de R$100 e esse valor é justamente para que você veja essa apresentação. E a gente aproveita isso e vai ser investido praticamente todo esse dinheiro na Fundação Rotária para a gente continuar fazendo esses projetos que a gente Dia faz. 8 de abril, Sala São Paulo. Sala São Paulo, 7h30. 7h30, 19h30. 19h30. Inclusive, pode ser adquirido até esses tem um ingressos. Site, alguma coisa? Tem Hoje sim. em dia tudo tem um site, não é do nosso tempo. Que a escola era Risonho em Franca, não tinha hoje é site, você pode comprar ele pelo... Isso para nós ajuda muito. Só para ter uma ideia, a gente, o Bill Gates e a Melinda Gates, já investem mais ou menos por ano, quase $800 milhões. Está certo que para eles esses $800 milhões deve ser para nós um valor menor. Porém, ele acredita tanto na Fundação Rotária, porque ele fala que é o único lugar que ele põe o dinheiro e ele sabe para onde vai. E essa é a nossa. E nós temos um outro projeto grande, que hoje vocês sabem, eu, como engenheiro mecânico, gosto muito de automóvel. Né? Eu aqui falei mal no início do automóvel, mas como uma máquina, como um equipamento, a gente gosta muito. E hoje existe a doença da ferrugem, muita gente gosta de carro antigo. Então, nós buscamos dentro dos rotarianos quem gostasse disso. E nós estamos fazendo o primeiro encontro do carro antigo aqui em São Paulo, que vai ser dia 23, 24 de março. Vamos acender bastante vela para que não chova, porque senão a gente vai ser prejudicado. Onde vai ser? Então, aí que vai ser, aí que tem um trabalho também feito pelo Rotary. Fomos até a aeronáutica, pedimos para o Campo de Marte, e eles nos doaram 17 mil metros quadrados deles para que a gente faça esse trabalho lá. E lá nós estamos levando bastante gente, estamos fazendo, é aberto ao público, existe uma forma de a gente angariar fundos, porque a gente está abrindo para venda de peça, venda de outros... Quem gosta desse tipo de atividade... O que é considerado um carro velho? Olha, Você não pode falar carro velho, porque senão ele não liga. Você tem que falar carro antigo. Se falar velho, ele parece que não pega. Mas o carro velho é o seguinte, o carro antigo, hoje você não sei se sabe, na legislação tem a tal da chapa preta. São carros de 30 anos, 30 anos no mínimo, e a gente já é considerado um carro antigo colecionável. Então tem de tudo. A gente tem carro antigo nacional, nós temos de carros clássicos. Puma, por exemplo. Eu estudei... Esse me enferrugem. Não, na verdade não. Isso também vai ser... E outro, nós temos um problema, Caligari e o deputado Longo, é o seguinte,
Nós, como toda instituição, nós não somos uma instituição filantrópica, na verdade. Nós somos um grupo de profissionais que desenvolvemos, através da nossa profissão, esses projetos. Nós temos um problema. Nós não temos verba para fazer propaganda. A propaganda somos nós mesmos. Então, a gente está muito preocupado com a nossa imagem, do que a gente faz. Porque muita gente vê o Rotary, vê um marco rotário numa cidade e acha que a gente quer só mostrar o marco. Mas, na verdade, significa que naquela cidade existe um grupo de pessoas preocupadas com a comunidade. O Eduardo Vista, que nos acompanha em Santos, doutor Dante, pergunta como alguém entra para o Rotary. Boa pergunta. Primeira coisa, o rotariano é aquela pessoa que tem vontade e gosta de gente, gosta das pessoas. Porque a nossa base é a seguinte: eu trabalho em determinado lugar e eu conheço a minha comunidade, eu sei o que ela precisa. E a forma de ela poder retornar para aquilo que aquela comunidade deu para ele é ele entrar num clube de Rotary. E ele, nesse clube de Rotary, ele pode desenvolver Como um trabalho. Como é que entra no clube do Rotary? Ele vai fazer o seguinte: se ele é de Santos, ele tem o 4.420, o meu colega... Não, mas ele pode procurar, deve ser convidado. Não, na verdade ele é convidado, mas ele tem um site que ele pode entrar no www.rotaryorg.com.br e ele se coloca lá à disposição que ele gostaria, diz quem ele é, e ele vai sempre... Vão entrar em contato com ele para ver qual é o distrito que ele vai participar. No caso dele, é de 4.420. Advogado Pedro Horta, boa tarde. Boa tarde, viu? Você sabe que estourar corrupção não é fácil, né? Estava fazendo um serviço desse porte. Vocês sou advogado, mas sou gestor lá na CEAGESP. Vocês devem ter acompanhado, acho que eu acabei com a última mazela de corrupção lá dentro, que era o lixo. Tirei uma empresa que veio desde o tempo do PT, agora fiz a rescisão direta de contrato, onde tiramos 880 toneladas de lixo lá. Nossa. E tirei uma empresa com rescisão direta na data de hoje. Mas não é fácil, né? Está perdoado. Cada deputado sabe o que é isso, né? Está Eu cumprimento o nosso companheiro de Rotary, sou do distrito 4590. Trabalho bonito, né? Sou teu companheiro Paul Erres também. Meu governador. Fausto Longo. Não sempre deputado italiano, né? Concorreu nas nossas aqui, ficou na suplência também, né? E temos um ponto em comum, né? Com os companheiros de governo Fleury, né? Então, algumas perguntas aqui. Bom, o Calegari já respondeu para a Daniela da Bela Vista quando falou sobre a PEC, sobre o Pacto Federativo, né? Mas, deputado Fausto Longo, o programa Renda Cidadania é uma versão italiana do Bolsa Família? A Marta de Santo Amaro que está perguntando. Sim, existe e vai ser aprovado, que é o rédito de cidadania chamado, né? Que é uma renda mínima garantida. Veja bem, olha, todos nós sabemos que o mundo atravessa um momento de crise. Talvez seja a maior... Nós não estamos vivendo uma era de transformação. Nós estamos vivendo um momento de transformação de uma era. Na verdade, estamos passando por uma nova era, que é a era da inteligência artificial, da automação. E esse novo mundo vai substituir o ser humano na maior parte das atividades produtivas. Veja, um trator hoje, ele faz o mesmo trabalho de 7.000 horas homens no campo. Um conjunto de tratores hoje que fazem a colheita, mas ao fazer a colheita já analisam a qualidade do solo automaticamente por via satélite e já ministram os defensivos agrícolas ou nutrientes que a terra precisa para poder a vegetação germinar dentro dos padrões exigidos internacionalmente. Então, veja bem, dentro de uma fábrica de automóveis, que antigamente tinha 20.000 empregados, hoje tem 1.900 empregados, cada turno, então são 2 turnos. 99% das atividades são automatizadas. E isso, certamente, rouba o emprego do cidadão. Então, eu pergunto, né? Como é que o Estado... Pergunta é para o senhor. Então, como o Estado... Renda cidadania. Como o Estado é o rédito de cidadania. Quer dizer, como o Estado como é que o Estado se faz presente para dar dignidade para essas pessoas que não vão ter, que vão ter os seus empregos, as suas oportunidades roubadas por essa nova era de transformação. A nova era que vem vindo aí é ótimo. O ser humano não nasceu para puxar enxada. Mas ao não puxar enxada mais, ele precisa ter algo com que trocar por um prato de comida todo dia. Quer dizer, o básico na vida é você ter
alguma coisa para sobreviver. Agora, se a tecnologia, ao invés de proporcionar o conforto para o ser Estou humano... falando como político brasileiro agora, tá? Não. O senhor está me enrolando aqui. Não, eu chego lá já. O Estado italiano chegou à conclusão de que é necessário você ter um rendimento mínimo que a família possa manter a sua dignidade, independente do Estado garantir a existência de oportunidade de trabalho ou não. A verdade é que a Itália chegou na situação que está hoje, em relação à economia mundial, por falta de planejamento, por falta de estratégia, por falta de um projeto político de nação. A Itália se distanciou daquilo que era a sua principal característica, que era se autoplanejar para 15, 20, 30, 40, 50 anos. Hoje, o governo que toma conta o conflito que existe entre os partidos que tomam conta da Itália hoje, que é o Movimento Cinco Estrelas e o movimento a Lega Norte, eles são contraditórios do ponto de vista ideológico, mas eles detêm a maioria e acabaram formando um governo contraditório, onde dentro do governo alguns defendem o Bolsa Família, o rédito de cidadania, e o outro defende que cada um tem que procurar a sua oportunidade, só que o Estado não criou mecanismo para substituir a indústria caseira, a indústria familiar, que é uma característica da Itália, para combater a invasão de produtos industrializados através de automação industrial, que é da China. Eu preciso colocar um assunto. Vou chamar o Suplicy, você acha? Eu estou pensando aqui se o Suplicy pode ensinar lá, mas eu preciso colocar um assunto aqui para o Pedro Horta, policial. Só para esclarecer, já foi aprovado o rédito de cidadania e vai estar em vigor. Quer dizer, a Itália, nesse ponto, imita o Suplicy, aceita o conselho do Suplicy melhor do que o Brasil aceitou. Pedro Horta, o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz foram presos nesta madrugada, no Rio de Janeiro, suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Essa semana completa um ano do crime lá no Rio de Janeiro. Uma loucura, né? Milícias atuando no Rio de Janeiro, criminalidade aí solta, né? Isso é um negócio que virou endêmico, né? A ausência do Estado, facções criminosas aí em presídio, fazendo o papel que o Estado deveria fazer. Aliás, já homenageando a Itália, né? A recuperação dos presos vem do Cesare Beccaria, dos Elites das Penas, os livros para refazer a reinserção do delituoso à sociedade. E não se tem uma planificação nem educacional para essa pessoa ser reinserida na sociedade. Com mais os que estão fora da sociedade, você vê que ainda o lumpesinato, que a gente chama, deixar à mercê do Estado para que a pessoa sobreviva. Isso é um modelo de falta de política de nação mesmo. Sempre o deputado César Calegari tem razão. Você não tem nenhum desenho de governo, você tem desenhos de governo, de plano de governo, não de nação, para que se continue. Quando você tem bons planos de governo que podem se ramificar em nação, se muda o governo e se perde isso, não, porque aquele desenho é de determinado governo. Isso é péssimo, né? É péssimo. E você vê hoje cada vez o mundo caminhando para isso. É o mundo inteiro, né? Esse tipo de desenho. Então, quando não se fizer se sentar e se esquecer de greys partidárias, agremiações, se fizerem esse desenho, eu vejo hoje o governo Bolsonaro. Não tem nem 2 meses, já tem um ataque de pessoalidade, já falta o desenho da generosidade das pessoas terem, olha, tem 2 meses de governo, que está já tomando de saraivada, de querer uma solução de nação, é impressionante. É impressionante. Você pega qualquer governo iniciando, é um negócio fora do comum. Você pega o governo Fernando Henrique Cardoso, não se deu uma linha de mídia negativa para as gravações de um ministro que saiu, como se deu nesse governo. Nós tivemos uma arapongagem violenta do Chico Graziano. E Flana nesse governo ainda queria ser ministro. Gravou Fernando Henrique assim, ainda neste governo, você não tem esse risco. Esse governo pegou e tirou, na hora. Lá ainda teve prêmio, foi secretário, foi deputado. Você
tem o irmão dele que teve ação de probidade na CEAGESP de 8 milhões, e a Record e a Globo dá espaço para falar mal da CEAGESP. O que aconteceu hoje? Só nesse país. Está nos rumos de novo? Nos rumos, graças a Deus, nos trilhos, né? Nos Agora trilhos. é federal. CEAGESP é federal. Lá tem pulso forte. Lá tem gestão. Vai mudar se a GESP daquele local? Eu acho muito difícil. É um projeto de 10 anos. Qualquer mudança de área. CEAGESP hoje ela tem 720 mil metros operacionais. Você tem hoje uma zona cerealista em São Paulo. Você tem uma área na frente do mercado municipal, que é uma área da FEPASA, que hoje já virou um mercado diferente. O próprio Mercadão da Cantareira, que é a razão de existir da CEAGESP, porque iria acabar, está vocacionado para outra coisa, ele existe até hoje. Você tem a área do entorno do CEAGESP, que deve ter mais uns 125 mil metros de galpão alocados para comerciantes que estão dentro da CEAGESP. Você tem que pensar numa área do lado do Rodoanel. Então, você tem que ter uma área de mais ou menos uns 2,5 milhões de metros. Eu não vejo no projeto nenhuma área dessa. Não vejo uma discussão de área operacional. Como vai ser operacionalmente isso? Você tem aqui, sem ter um CEAGESP novo, um engargalamento de trânsito na Bandeirantes e na Anguera, diário. Então tem que ter discussão séria com os artífices, com os artistas e protagonistas de quem estão lá dentro. Então tem que começar a governar sério. D'água lá? Não encheu d'água lá dessa vez ou não? Dessa vez não. Dessa vez a gente lá, teve um pouquinho de um lado mais cheio ali na área da melancia, mas pouca coisa. Pouquíssima coisa, porque não quiseram os permissionários. Não, um pouquinho. Não como de sair nadando, né? Sim. Porque houve duas ações práticas nossas no sentido de quê? Conversar com a ANEEL, porque gestor da CEAGESP não pode ficar dentro do muro da CEAGESP. Conversar com a ENEL para mandar reverter o rio quando sobe a usina elevatória de Traição. Sim. Você reverte, você não tem um Tá alagamento. Você não tem o Pinheiro, você não tem alagamento interno. Então não teve alagamento nenhum. A área do entorno teve alagamento, mas lá dentro não, com uma medida simples, 48 bocas de lobo e não deixar sujar a boca de lobo. Então nós não tivemos alagamento interno nenhum lá dentro. Perfeito. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo o deputado italiano Fausto Longo. Reassume quando lá, deputado? Não, eu já estou no mandato, já está com Não, mandato. reassume que eu digo que está no... Não, essa semana eu estava voltando para lá. Quando eu digo reassume, são as atividades. Você imagina, nós somos 630 deputados e o meu partido tem um deputado. O Partido Socialista Italiano tem um deputado, sou eu. Sim. Então, para mim é difícil não estar presente no dia a dia, porque a única, quer dizer, tem pouca gente defendendo. Aliás, hoje, dia 12 de março de 1935, foi a fundação da Aliança Nacional Libertadora. Eu acho que o Brasil está precisando de uma recomposição das esquerdas e eu acho que criar novamente uma aliança nacional capaz de começar a pensar um projeto de Brasil de grande percurso. Não temos tempo para mais nada, deputado. Não, na verdade, precisa primeiro o pessoal ter um conceito do que é direita e esquerda. Né? Hoje tem, viu? Agradeço também ao advogado. Só Não, porque a esquerda tomando Romani Coutinho a 7 pau a garrafa também veio de esquerda. Não, você está falando do PT, eu estou falando de esquerda. Esquerda é o seguinte... Aí vou abrir a discussão aqui com o professor Calegari, não temos mais tempo. Só para terminar, olha, direito é concentração de poder. Esquerda é generosidade para garantir a cada cidadão dignidade. Dante Galvanese Amato Filho, que é governador do Rotary Distrital 4.430, professor César Calegari, advogado Pedro Horta. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Vou te falar, se a esquerda do país fosse sério, César já tinha sido presidente da República.